Você já disse algo que não queria ter dito? Você já tomou uma decisão no calor do momento e depois ficou olhando para as consequências pensando por que eu fiz isso? Já perdeu relacionamentos com oportunidades em um emprego? Não porque você era incompetente, não porque você era uma pessoa ruim, mas simplesmente porque reagiu rápido demais? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, então o que eu vou te mostrar hoje pode ser o que é a coisa mais importante que você vai ouvir no ano inteiro. Porque o problema não é você ser uma pessoa explosiva, impossível ou desequilibrada. O problema é ninguém te ensinou a diferença entre reagir e responder. Essa diferença que parece pequena, que parece semântica, na prática separa as pessoas que constroem a vida sólidas das pessoas que ficam presas em ciclos de arrependimento e autossabotagem. Fique até o final, porque a parte mais importante desse conteúdo não está no começo, está lá no meio, num conceito que os filósofos usam há mais de 2000 anos, que é a neurociência moderna confirmou nos últimos anos. E quando você entender de verdade, você nunca mais vai olhar para o seu próprio comportamento da mesma forma. Vamos começar. Existe um momento, ele dura fração de segundos, é tão rápido que a maioria das pessoas nem percebe que ele existe. É o momento entre o que acontece com você e o que você faz em resposta. Alguém te manda uma mensagem agressiva, alguém te interrompe numa reunião, alguém faz uma crítica que dói, o trânsito estava justo quando você estava atrasado demais, seu chefe fala algo injusto na frente de todo mundo. Nesse instante, duas versões suas entram em combo. A primeira versão age por instinto, ela sente, ela age, o sentimento chega, o comportamento segue, automático, imediato, sem filtro, de aversão de que você manda a mensagem raivosa, que responde na defensiva, que bate o carro na buzina, que faz careto, que fala que não deveria ter falado. A segunda versão faz o quê? Completamente diferente. Ela sente, ela pausa, ela observa o próprio sentimento antes de agir. Ela escolhe de forma consciente qual vai ser a resposta, e essa resposta é alinhada com ela quer ser, não com o que ela está sentindo agora. Os históricos chamavam esse espaço entre o estímulo e a resposta de Hermoniokon, lugar onde mora a razão. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que já existiu, imperador da Roma, alguém que tinha à sua disposição o poder absoluto para fazer o bem, entendesse? Esse homem escrevia diariamente para si mesmo sobre a importância de habitar esse espaço, não para parecer sábio, para se lembrar disso toda manhã, antes de enfrentar o mundo. E por quê? Porque Marco Aurélio sabia que algo poucos líderes reconhecem. O maior inimigo da sua mente, de uma mente poderosa, não é o adversário externo, é a própria reação impulsiva que a mente produz diante de adversários externos. Agora deixa eu te contar o que acontece no seu cérebro quando você reage. Quando você percebe uma ameaça, seja ela real ou percebida, seja uma cobra na sua frente, uma crítica do trabalho, uma região do seu cérebro chamada amígdala é disparada um alarme. Ela manda um sinal de urgência para o corpo inteiro antes mesmo do seu córtex pré-frontal, é a parte racional do cérebro, ter tempo de processar o que está acontecendo. Em outras palavras, você sente antes de pensar, você age antes de raciocinar. Quando chega a raciocinidade, a reação já aconteceu. Isso foi muito útil para nós ancestrais quando o perigo era predador na savana, aqueles décimos de segundo podiam ser a diferença entre viver e morrer. O problema é que esse mesmo sistema ainda está operando hoje. Ele não sabe distinguir um leão de um e-mail grosseiro do seu chefe. Então seu cérebro trata duas situações da mesma forma. Libera o cortisol, a adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, deixa o pensamento mais estreito e focado no problema imediato, que chama de estado de luta e fuga. E nesse estado você não consegue pensar com clareza, você não consegue enxergar alternativa, você não consegue ter empatia, você só consegue reagir. A ciência já demonstrou isso de formas muito específicas. Pesquisadores da Universidade de Wallon conseguiram prever a escolha de uma pessoa faria com até 10 segundos de antecedência. Antes mesmo dela perceber a consciência que tinha tomado uma decisão, o cérebro já estava agindo. A consciência chegou depois apenas para narrar o que já tinha acontecido. Isso não é uma filosofia abstrata, isso é biologia. E entender isso é o primeiro passo para deixar de ser uma vítima dela. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas erra. Quando ouvem isso, elas concluem: então, eu preciso suprimir minhas emoções, preciso ser frio, distante, não sentir nada. Isso é o caminho errado. Os estoicos seriam os primeiros a discordar. O estoicismo nunca ensinou a ausência de emoção. Ele ensina o gerenciamento da emoção. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Suprimir uma emoção é como tampar uma panela de pressão. A pressão continua aumentando por dentro. Em algum momento vai explodir. E normalmente é um momento inoportuno, com uma intensidade desproporcional que aconteceu. Observe a gerência da emoção é diferente de reconhecer: eu estou sentindo raiva agora. Essa raiva é real, ela faz sentido e agora eu vou decidir o que fazer com ela. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos filósofos mais respeitados da história, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre essas coisas. Ele não estava negando que a realidade pode ser difícil, ele estava dizendo que nossa interpretação da realidade é onde o sofrimento começa e onde ele pode ser interrompido. Pense nessa ideia por um momento. A mesma situação, um projeto fracassado, um relacionamento terminado, uma crítica publicada pode devastar completamente uma pessoa, e outra consegue atravessar com uma equanimidade. O que muda não é o evento, é o que cada um decide o que o evento significa. E a boa notícia é que essa capacidade de decidir o que o evento significa para você é treinável, não é um dom que você nasce tendo ou não tendo. É uma habilidade, como toda habilidade, ela se desenvolve com prática. Então, como você começa a treinar isso? Na
prática, o primeiro passo é desenvolver o que os estoicos chamavam de proshoshe. Atenção em si mesmo é uma forma de autoconhecimento que vai muito além do saber quais são os pontos fortes e fracos num processo seletivo. É a capacidade de observar seus próprios padrões mentais e emocionais em tempo real. Na prática, isso começa com uma coisa assim: aprender a nomear o que você está sentindo antes de agir. Quando você sente aquele calor na face, aquela tensão na mandíbula, aquela aceleração no coração, antes de falar qualquer coisa, antes de mandar qualquer mensagem, antes de tomar qualquer decisão, você para por 2 segundos e pergunta: o que eu estou sentindo agora? Pode parecer bobo, mas as pesquisas da UCLA mostram que um simples ato de nomear uma emoção, colocar uma palavra naquilo, no que você está sentindo, reduz a atividade da amígdala. Literalmente, quando você diz para si mesmo: eu estou com raiva, o alarme do seu cérebro começa a se acalmar, como se a racionalidade ao entrar em ação dissipar o sistema do alarme. Ok, já estou cuidando disso, você pode descansar. Esse é o primeiro treino, nomear antes de reagir. Segundo passo é o que Marco Aurélio chamava de criar espaço. Existe uma frase que é atribuída a Viktor Frankl, o sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, e resume isso melhor do que qualquer definição acadêmica conseguiria. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço é o nosso poder de escolha. Nossa resposta está no crescimento da nossa liberdade. Crie esse espaço, um ato de deliberado. No começo ele precisa ser físico, precisa ser literal. Quando alguém te manda uma mensagem que te irrita, você não corresponde imediatamente. Você coloca o celular virado para baixo e espera 10 minutos, 1 hora, o que for necessário para o sistema emocional começar a se acalmar. Quando alguém te provoca numa conversa, você respira numa respiração decorativa, numa respiração real, que enche o abdômen, que dura 4 segundos, entram 6 e saindo. Isso não é romantização nem da nova era, isso é filosofia. Respiração lenta e profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, que literalmente é um antídoto biológico para o estado de luta e fuga. Com o tempo, esse espaço vai ficando mais rápido e vai ficando mais natural, até chegar a um ponto onde você consegue criar esse espaço em tempo real. No meio de uma conversa difícil, numa reunião que esquentou, num momento de conflito, sem precisar sair da sala. Mas no começo, use para recursos externos. Não existe fraqueza em precisar de tempo para pensar. O terceiro passo é o que os estoicos chamam de dictonomia do controle. Esse talvez seja o conceito mais libertador de toda a filosofia estoica. Existem 2 categorias de coisas no comum: as que estão sobre o nosso controle e as que não estão. Sobre seu controle são pensamentos, suas escolhas, ações, seus valores, como você decide se comportar. Fora do controle, o que as outras pessoas pensam de você, o que elas fazem, o tempo, o resultado das suas ações, o passado, o futuro. A maioria das pessoas passa a maior parte da energia mental reagindo a coisas que estão completamente fora do controle delas, se preocupando com a opinião dos outros, se irritando com o comportamento dos outros, se angustiando com resultados que não dependem só delas. E quando essa energia vai toda para fora, sobra muito pouco para o único lugar que ela realmente poderia fazer diferença, aqui é dentro. Quando você aprende a fazer essa distinção de forma honesta, de forma consciente, algo muda. Sua relação com o mundo, você começa a parar de brigar com a realidade, não porque você criou passivo ou resignado, mas porque você percebeu que a briga estava acontecendo no lugar errado e o tempo todo. Você não pode controlar o que o seu chefe vai decidir, pode controlar como você se prepara, como você se posiciona, como você responde quando a decisão vier. Você não pode controlar se as pessoas vai te amar de volta, pode controlar quem você é nesse relacionamento, quais limites você estabelece, que tipo de pessoa você escolhe ser. Você não pode controlar o que as pessoas falam de você, você pode controlar o que elas falam tem fundamento ou não. Isso começa pelas suas próprias escolhas. Agora vem a parte que eu preciso que você preste atenção, de verdade, porque tem uma armadilha muito comum quando as pessoas aprendem sobre o estoicismo e sobre responder em vez de reagir. Essa armadilha pode fazer você usar todo esse conhecimento de forma completamente errada. A armadilha é usar a ideia de controle emocional como desculpa para não sentir nada, para se distanciar, para se fechar, para nunca se vulnerabilizar, para usar a racionalidade como armadura. Isso não é estoicismo, isso é evitação emocional como roupagem filosófica. Os grandes estoicos amavam se importar profundamente. Marco Aurélio escrevia sobre a dor, a perda dos filhos, Seneca escrevia cartas cheias de afeto e cuidado pelos amigos, Epicteto ensinava a importância do amor e da conexão humana. A diferença não estava em não sentir, a diferença estava em não deixar que os sentimentos ditassem o comportamento de forma autônoma, automática e irrefletida. Você pode sentir raiva sem agir com raiva, você pode sentir medo sem paralisar pelo medo, você pode sentir amor sem perder a si mesmo dentro do amor, você pode sentir a dor da crítica sem deixar que ela defina quem você é. Esse é o treinamento real, não a anestesia emocional, é a liberdade emocional. Existe um exercício que os estoicos praticavam que eu quero te propor agora. Eles chamavam de melete, a premeditação. Antes de entrar em qualquer situação difícil que você já sabe que vem pela frente, uma conversa complicada, uma reunião tensa, um encontro com alguém que te irrita, para por alguns minutos e visualiza, não de forma pessimista, de forma estratégica. Você pergunta o que você pode acontecer nessa situação, vai me tentar a reagir de forma impossível, você identifica os gatilhos possíveis, você decide de antemão como vai responder se eles aparecerem, você cria um plano mental antes de precisar dele, com um bombeiro que já praticou todos os procedimentos antes do incêndio acontecer. Quando o incêndio começa, o corpo já sabe de que fazer. A prática substitui do pânico. Isso funciona porque o cérebro não distingue muito bem entre
uma experiência real e uma experiência visualmente imaginada. Quando você visualiza e responde com calma e clareza, você está criando um caminho neural que você tem praticado de verdade, mesmo que seja só na sua cabeça. Tem mais um passo, o último e talvez o mais difícil. Depois que você passou por uma situação, especialmente quando você reagiu em vez de responder, quando você escorregou, quando você foi impossível, você precisa fazer o que os stories chamavam de exame noturno. No fim do dia, você se pergunta 3 coisas: o que eu fiz bem hoje, o que eu poderia ter feito diferente, o que eu vou fazer de forma diferente amanhã. Sem julgamento excessivo, sem autopunição, com frieza clínica e um cientista analisando dados. Você não está ali para se crucificar, está ali para aprender, porque o treinamento da mente não acontece nos momentos de crise, acontece nos momentos de reflexão. Depois das crises, da revisão tranquila que você fixa ao aprendizado, e na análise honesta que você fecha os ciclos. E aos poucos, não da noite para o dia, não de forma linear, com recaídas e tropeços, a mente vai mudando, o espaço entre o estímulo e a resposta vai crescendo. Você vai se tornando alguém que não controlado pelas circunstâncias, alguém que responde ao mundo em vez de ser sacudido por ele. Vou te deixar como uma ideia final: os estoicos não eram super-heróis, eles não eram iluminados, eles eram pessoas normais vivendo em tempos difíceis com os mesmos impulsos, os mesmos medos e as mesmas fraquezas que todo mundo tem. A diferença é que eles escolhiam conscientemente fazer um autodomínio, uma prioridade, não porque isso era fácil, mas porque eles entendiam que o único território onde o ser humano tem soberania real é a própria mente. Você pode perder tudo que é externo, o emprego, o relacionamento, reputação, dinheiro, saúde. A vida pode tirar tudo, mas a forma como você escolhe responder a essas perdas, isso é seu, isso ninguém tira de você, mesmo que você mesmo entregue. Você entregue toda vez, reage sem pensar, toda vez que deixar a emoção do momento de estar quem você é, toda vez que deixar a situação de controlar em vez de que você controla, como você se situa dentro dela. Treine sua mente para responder em vez de reagir, não de se tornar uma pessoa fria ou calculista, se tornar uma pessoa livre das reações automáticas, livre dos arrependimentos de que vem depois, livre da escravidão de um sistema nervoso que ainda acha que você vive na savana. Isso é o que os estoicos chamavam de eudaimonia. Não a felicidade como prazer passageiro, mas como florescimento, como viver de acordo com o que você realmente quer ser, e não com o que os seus instintos insistem que você é. Se esse conteúdo fez algo dentro de você se mover, se a ideia que te incomodou te fez pensar, te fez reconhecer algum padrão que você tem, então eu te peço uma coisa assim: curta esse vídeo. Não é para mim, é para o algoritmo leve esse tipo de conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Pessoas que viram presas em ciclos de reação e nem sabem que existe outra forma de operar. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Todo o conteúdo aqui é pensado para te dar ferramentas reais para entender seu próprio mente e mundo ao seu redor com mais clareza e menos ilusão. Se você quer continuar essa jornada, tem vídeo aqui que completa tudo que a gente discutiu hoje. Ele vai te mostrar por que ser uma pessoa boa, os sentidos mais ingênuos da palavra, pode ser perigoso e como você pode manter a bondade sem se tornar alvo fácil. Te vejo lá. O mundo pertence a quem aprende a observar antes de reagir, e reagir e agir com intenção, não com impulso.